Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Esté. Por falar em Esté, você sabia que o livro de Esté e o livro de Cânticos dos Cânticos são os únicos livros que não mencionam o nome de Deus? Pois é, esses dois livros em nenhum momento eles falam o nome de Deus, mas a gente sabe que Deus ele está por trás de todo acontecimento, tá, tá envolvida em tudo, né? E Esté, ela foi criada, os pais delas morreram, quando ela era muito nova. E ela foi criada pelo tio, o Mardoqueu. E Mardoqueu, ele ensinou algo tremendo para Esté, que a gente tem que trazer para nós e passar isso para os nossos filhos. Mardoqueu ensinou para Esté todos os preceitos de quem era Deus. E ensinou ela a ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Isso é tão real que quando ela está lá no palácio, ela põe isso em prática, decretando jejum. E só quem faz isso é porque tem um conhecimento de Deus e sabe que o jejum ele nos aproxima de Deus. A nossa carne é mortificada e a gente alimenta o espírito. E isso nos aproxima de Deus, que a gente cheguemos até Deus. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Independente de nós, temos que ensinar eles a terem um relacionamento com Deus, a ter experiências com Deus, a ter intimidade com Deus. Foi isso que Mardoqueu ensinou para Esté. A ela ter relacionamento com Deus, a ela ter intimidade com Deus, a ela viver pensando em Deus, a ela viver para Deus. E foi maravilhoso tudo que aconteceu na vida dela. E aí a gente pode pensar, mas os pais delas morreu e a menina ficou sozinha. E se a gente for pensar também, quantas pessoas não foram salvas pelo fato dela estar viva? Quantas pessoas não foram salvas pelo simples fato dela estar lá no palácio? Então, é propósito de Deus, é coisa de Deus. Eu falei que o nome dela, o nome de Deus, não está escrito no livro que contém o nome dela, mas a gente vê Deus agindo em tudo. Vamos ler Esté, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: E Amã, disse ao rei Assuero: Existem espalhados e divididos entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis estão diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Olha que plano maligno. Ramã chega para o rei e fala: tem um povo aí que as leis deles são totalmente diferentes das leis do teu reino. Se você baixar um decreto aí, eu arrumo as pessoas e pago para essas pessoas e matam todos eles. Aí no capítulo 4, no versículo 16, a rainha Esté diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuarem por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Olha só, a rainha Esté colocando a vida dela em jogo em prol de muitas pessoas. Mas o interessante é que assim que ela sabe da notícia que aconteceu, que eu li no capítulo 3, assim que ela sabe disso, ela pega e fala para o tio dela, para Mardoqueu: avisa todos os judeus que moram em Suzã, para eles jejuarem durante 3 dias, não comerem, não beberem, e intercedam por mim. A rainha Esté, ela poderia muito bem pensar que a oração dela era suficiente. Primeiro que ela poderia pensar isso porque eu sou uma rainha, Deus me colocou aqui, eu tenho certeza que Deus me colocou aqui, eu sou toda poderosa, então Deus vai me ouvir de cara. Ela pensou isso? Não pensou isso. Por quê? Porque ela não era orgulhosa. Eu lembro que eu falei no comecinho que ela tinha intimidade com Deus, que ela se relacionava com Deus. E uma das coisas que quem se relaciona com Deus, quem tem intimidade com Deus, ele não tem orgulho. Então ela poderia, mas ela não fez. Ela poderia que seria suficiente somente ela orar, mas ela não fez isso.
Até porque podemos entender que pelo seu poder que ela exercia sobre o reino, ser a rainha, ser a toda poderosa, ela poderia muito bem orar e interceder por tudo que estava acontecendo. Mas ela, como uma rainha, ela humildemente pediu que todo o povo jejuasse e orasse durante 3 dias. Que o jejum dela, só o dela, não era suficiente, mas que todo o povo de judeu que morava em Suzã e as servas dela também. Olha mais uma vez a humildade. Isso faz com que a gente entenda que viver com Deus, ter uma vida com Deus, nos torna, independente do grau que nós exercermos de profissão ou de uma série de outras coisas. Ela era uma rainha, né? Ela era uma rainha e ela não está se achando a tal. Pelo contrário, ela é humilde. Ela pede para todo o povo e as servas delas entrarem em jejum também. Poderia muito bem, mas ela não quis sozinha. Ela não quis interceder pelo povo sozinha. Ela quis que o povo participasse também. De uma certa forma, ela estava ensinando para o povo, falou assim, nós temos que depender de Deus. É Deus que age em nosso favor. É Deus que está nos controles das coisas. É isso que ela quis demonstrar para o povo também. Se a rainha, ela está demonstrando essa humildade, automaticamente o povo vai baixar a bola também e falar, se a rainha está assim também, então vamos entrar nós também. Mas ela pediu ao tio Mardoqueu que reunisse todo o povo para jejuar por ela, para que ela pudesse entrar na presença do rei sem ser morta e interceder por seu povo. E interessante é que ela pediu para que jejuasse e orasse por ela, para ela ir falar com o rei. Por quê? Por que ela não falou primeiro para Deus e depois foi falar com o rei, o marido dela? Por que o jejum era para facilitar ela chegar até o rei Assuero e não até Deus? Simplesmente porque ela estava respeitando uma hierarquia. E ela sabia que Deus iria tocar no coração do rei. E ela seria o instrumento para que Deus mudasse o coração do rei. Deus já estava mudando. A atitude dela fez com que o céu se movesse, não em favor dela naquele momento, mas mudando o coração do rei. E mudando o coração do rei, era fácil para ela chegar. Amém? Deus é maravilhoso. Em Atos capítulo 13, Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, lemos assim: E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nessa passagem vemos claro a importância da oração e unidade. Eles aqui nada mais, nada menos, eles estão pondo em prática aquilo que Esther fez. Esther pediu para todo o povo estar orando, todo o povo estar jejuando. E aqui a gente vê mais uma vez o princípio da oração em concordância, da oração com pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz porque Ele é Deus. A oração de 5 pessoas não é mais poderosa do que a de 3 ou a de 1. Porque é o nome dele que clamamos, pois quando Deus quer agir, Ele age e pronto final, e ponto final. Mas o que realmente Deus quer ver ao orarmos um pelo outro é o amor que é gerado. É isso que Deus quer ver, o amor sendo gerado. No caso da história de Esther, a matança dos judeus seria sentida por todo aquele povo, mas a gente não consegue mensurar o que aconteceu naqueles 3 dias de jejum. Quantas vidas foram salvas, foram restauradas, quantas vidas foram transformadas, quanto amor um pelo outro foi gerado, pelo simples fato da oração e do jejum. Às vezes nos deparamos com uma doença, crise financeira, depressão, dispomos a orar, a jejuar por essa pessoa, Deus trabalha de maneira especial na nossa vida e nós podemos
ouvir sua voz, sentir sua presença, viver o sobrenatural. Nesse momento, nós aprendemos a amar, agradecer, perdoar, doar. Nós aprendemos inúmeras coisas. E que nós possamos, acima de tudo, ter um coração disposto a orar um pelos outros. É isso que nós aprendemos com Esther. E que nós possamos ser assim, que nós possamos agir assim. E que Deus nos ajude a deixar o egoísmo, o orgulho de lado e focar no outro, e focar no próximo. Esther estava no palácio, no bem bom, e o povo que ia sofrer as consequências, mas ela não achou justo isso. E ela buscou em Deus, e Deus ouviu o seu clamor. Que nós possamos ser assim, nos unir com um propósito e buscar em Deus, e que com certeza Ele nos ouvirá e mudará a nossa sorte. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome precioso e maravilhoso de Jesus Cristo.